10ª aula da classe de doutrinas. Tem sido um privilégio tentar gravar para vocês e todo esse esforço que a gente está fazendo para poder discutir assuntos que são importantes, mesmo num tempo que é um tempo difícil. Quanto que eu gostaria de poder estar trabalhando esses assuntos com vocês presencialmente, mas agora nós estamos avançando bastante. E já que a nossa 10ª aula, 10º encontro, 10ª oportunidade de estar juntos. Então, se você tem alguma dúvida até agora, você precisa entrar em contato comigo. Se você quer dar algum feedback até agora, de alguma aula que você achou interessante, de alguma sugestão que você tem, seria muito interessante a gente poder conversar melhor sobre isso. A partir dessa aula, nós falaremos sobre a mordomia cristã. E aí eu gostaria de entender o teu ponto de vista sobre esse assunto. Então vamos lá. Mordomia cristã. Quando pensamos em mordomia, a maioria das pessoas logo pensa nessa imagem da esquerda. A gente muito tranquilo, a gente aproveitando o que a vida nos traz de melhor, por assim dizer. Mas essa não é muito a ideia bíblica sobre mordomia, não. A mordomia, mordomia cristã, ela na realidade seria a pessoa que vai servir essas pessoas que estão lá no bem bom ou não. Porque nós estamos aqui para servir. E isso tem que estar muito claro no coração, na cabeça de um cristão. Nós servirmos ao rei, então precisamos ter um coração de servos a cada momento e vibrar com cada oportunidade que temos para servir. Diante disso, quero olhar com vocês 1 Pedro 4,10, que diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Esse texto, assim como o Salmo 24, que diz que o Senhor pertence à terra e tudo que nele contém, o mundo que tudo nele habita, serve para nos lembrar que nós não temos nada, nada nos pertence. Ah, mas pastor Heraldo, olha, o senhor não sabe quanto que eu estou lutando para ter os bens que eu conquistei, para ter o reconhecimento, por tudo aquilo que chegou até mim. E eu acredito nisso. Mas o que precisamos entender é que as conquistas não se fazem somente porque a gente se esforça para elas acontecerem, mas porque são dádivas do Senhor. Tudo que vem até mim são bênçãos, porque nada me pertence a mim. Isso tudo de fato vai passar, mas eu entendo que todos os recursos que chegam até nós, eles são recursos que podem ser utilizados para a obra do Senhor, porque já que é dele, ele nos coloca como despenseiros, como mordomos, como administradores daquilo que pertence a ele. Então a nós só cabe fazer o melhor. A nós cabe compreender a graça de Deus e compreender que essa graça age de várias maneiras diferentes. Como mordomos de Deus, a gente teve, inclusive, no início do ano de 2020, a oportunidade de na Memorial, na Escola Bíblica da Memorial, trabalhar sobre esse assunto de mordomia. E quando a gente trabalhou esse assunto, a gente foi bem mais completo do que a aula que estamos tendo agora. Lá falamos que a mordomia ela envolve o tempo, ela pode ser a mordomia das palavras, que são recursos que o Senhor nos deu, por isso precisamos saber usar bem nossas palavras. Existe a mordomia do nosso corpo. Um corpo é um recurso que é intransferível e tudo que eu faço ou que eu ingiro vai acabar influenciando a minha maneira de servir as outras pessoas. Existe a mordomia dos bens materiais, mordomia dos dons e das habilidades, mordomia dos relacionamentos. Os meus relacionamentos também são recursos que o Senhor deu, minhas amizades, a natureza é um recurso que o Senhor deu, e o meu lar, a minha família também é um recurso que eu preciso saber usar com sabedoria. Aqui nessa aula, nós não vamos tratar esses 8 aspectos que já foi tratado, existem outros também. Mas a gente vai se concentrar em 3. E aqui eu vou emprestar o que a editora cristã evangélica trabalha com este nome, com este título, os 3 T's, que é o talento, o tempo
e o tesouro. São 3 elementos que eu acabei de falar para vocês, talvez utilizando um nome diferente, mas vocês vão identificar quando eu começar a explicar aqui. E ainda sendo muito falado sobre esses 3 elementos, a gente sempre precisa voltar neles. Porque às vezes a gente começa a acreditar que nós podemos utilizar os recursos do Senhor da maneira como nós preferirmos utilizar, e não é bem assim. Também na aula de hoje vamos olhar alguns textos bíblicos. Eu espero, se você precisar pausar para fazer isso, você faz. Mas tenha ao seu lado, além da Bíblia, um papel e uma caneta para fazer anotações. Né? Terá algumas perguntas que nós só vamos responder essas perguntas no nosso momento presencial, no domingo, por volta das 10h10 da manhã. Então vamos lá. Né? O talento, a gente ouve essa palavra e às vezes a gente quer já trazer uma impressão nossa, da nossa cultura sobre isso. Mas lá no tempo bíblico, no Novo Testamento, o talento era uma medida de peso e uma moeda. Né? Quando Jesus fala sobre parábola do talento, era uma pequena fortuna que era deixada para aqueles trabalhadores, uma fortuna que eles não teriam acesso simplesmente pelo seu trabalho. Então, quando o Senhor deixa para eles um talento, está referindo um valor monetário, uma unidade de medida monetária. E aí nós vamos ver que, quando Cristo utiliza essa ideia do dinheiro, ele, inclusive, está trabalhando de maneira figurada com as habilidades naturais. São essas habilidades que Deus deu para a gente. São os recursos que o Senhor nos entregou. Por isso, vamos utilizar essas habilidades naturais para entender os talentos. Né? Na aula que eu disse, na série de estudos do início do ano, trabalhamos sobre habilidades e dons espirituais. Os dons espirituais são dons que o Espírito Santo desperta em nós, são habilidades que são deles. Agora, existem habilidades naturais, algumas delas que podemos desenvolver. Existem habilidades que nós podemos, que talvez já tenhamos nascido com uma certa disposição a fazer isso bem. Imagine aqui um Neymar da vida, que joga futebol muito melhor do que eu. Mas se ele não tivesse se esforçado, se não tivesse se dedicado, ou não tivesse a oportunidade de ser tempo integral naquilo que ele faz, com certeza o Neymar não tinha crescido tanto no futebol assim. Já outras pessoas que podem não ser tão talentosas, se dedicam com habilidades naturais, elas conseguem aprender. Até pessoas que aparentemente não têm talento nenhum. Já ouvi alguém falar assim, eu não sei cantar. Pois cantar é uma habilidade. Cantar é algo que eu posso desenvolver. Talvez eu não vá ser um grande cantor, mas eu posso aprender alguma coisa. E ser um grande cantor, de repente significa isso, né? Se envolve só a fama, se envolve uma oportunidade de reconhecimento, mas cantar ao Senhor, utilizar os meus dons, seja eles quais forem, utilizar as minhas habilidades, os meus talentos, é isso que nós queremos. Infelizmente, tem gente que está utilizando os talentos que o Senhor deu para eles mesmos. Te convido a assistir o vídeo do Elvis Presley cantando para o Senhor. A gente conhece um pouquinho da história dele e ele se tornou um grande cantor do rock americano, mas ele começa a cantar dentro da igreja, mas quando começa o momento de fama, ele acaba se afastando dos ensinamentos que ele tinha tido e aí ele acaba utilizando o talento que o Senhor deu apenas para o engrandecimento próprio. Vamos olhar então o texto de Mateus 25 e depois vamos responder algumas perguntas. Mateus 25 diz assim, porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se
e o que recebera 5 talentos, e trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Porque isso é também como um homem. Entra no gozo do seu senhor, perdão. Acontece isso. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, este com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem estás, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabias que ceifo onde não semeei e que ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai depois o talento e dai ao que tem 10 talentos. Porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Algumas perguntas agora para você anotar. Pegue o seu caderninho e já separe para anotar essas perguntas. Mas quantos servos receberam os talentos? Vai aparecer uma prova de matemática agora, então você escreve aí. Segunda pergunta: quantos talentos o primeiro servo recebeu e quantos ele devolveu? Quantos o segundo servo recebeu e quantos ele devolveu? A quarta questão: quantos talentos o terceiro servo recebeu e devolveu? Quinta pergunta: o que o Senhor disse para o primeiro e para o segundo servo? Você pode colocar aí no seu papel. E o que o Senhor disse ao terceiro servo? E essa pergunta agora, a sétima, ela é bem pessoal. Qual foi o talento que o Senhor te deu? O Senhor te deu algum talento, acredite nisso. Alguma habilidade, algum dom Ele tem despertado em você. Se você não sabe, coloca, não sei, mas acredite, o Senhor desperta algo na gente. Servir na igreja local, como nós vimos em outra aula, envolve servir com os dons que o Senhor me deu. E isso aqui é interessante, porque se você não sabe o seu talento, você vai querer exigir ou vai sonhar com participar em algo, talvez por motivos que não agradem ao Senhor. É muito comum as pessoas chegarem nas igrejas e até projetarem: um dia eu quero estar lá na frente, tocando, cantando. Mas o Senhor tem despertado o teu talento para essa área? Porque se o Senhor tem despertado, então vamos lá. E tem gente até que o Senhor tem despertado para essa área e prefere se excluir. Que eu não quero aparecer. Grande aparecimento. Lá não deveria significar muita coisa para quem está lá ou para quem não está. Lá é apenas uma possibilidade de servir. Assim como quem abre a porta. Assim como quem tem servido a merenda nos projetos, as pessoas que têm utilizado os recursos que têm para ajudar, para se empenhar, para participar de ações que vão nos conectar à comunidade, pessoas que têm separado parte do seu dia para discipular alguém. Somos todos servos e não há uma hierarquia de valor diante do Senhor pelo serviço que prestamos a Ele. Então, se você não sabe qual é o seu talento, a gente tem que conversar mais sobre isso, mas o que você quer ouvir do seu Senhor? Qual é o tipo de avaliação que você quer que o Senhor tenha sobre você? Então, por favor, é muito clichê essa frase no meio cristão, mas não enterre o seu talento. Esse era o primeiro aspecto, a ideia do talento. Agora, esse T, ele também significa o nosso tempo.
como você tem utilizado o seu tempo diante do Senhor? Eu confesso que esse é um dos pontos que eu tenho observado, não a nossa igreja somente, mas os cristãos, os servos de Deus de maneira geral, e é um ponto que é muito difícil de praticar. A gente tem muita dificuldade com isso. Porque o tempo, ele é algo que a gente, se não souber utilizar bem, podemos nos tornar escravos do tempo. E até quando a gente se torna relaxado em relação ao tempo, na realidade estamos sendo escravos, estamos jogando o tempo fora, tornando o nosso tempo inútil. E isso é um risco quando o nosso tempo ele acaba escapando pelos nossos dedos. É algo muito sério, porque o tempo é um recurso que é como se nós recebêssemos uma quantia e nós só vamos gastando durante a nossa vida. A gente não sabe por quantos anos a gente ainda vai viver. A gente não sabe quais experiências nós ainda teremos. Então, se depois de uma experiência como tivemos recentemente com uma pandemia, eu não quero passar o resto dos meus dias trancados. Que o resto dos meus dias, por mais longos e curtos que pareçam ser, que possam ser usados para a glória do meu Senhor. E aí olha aqui Efésios 5, 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Quando eu penso no tempo, eu consigo lembrar do rei Salomão. É um dos meus livros bíblicos, um dos livros da Bíblia que mais falam comigo, é o livro de Eclesiastes. E Salomão, ele está com medo, porque ele está vendo que os dias dele estão acabando, e ele começa a perceber que mesmo sendo muito sábio, mesmo tendo tido muitos recursos, mesmo construindo muita coisa, mesmo tendo sido muito famoso, participado de muitas festas, mesmo ele tendo aprendido, estudado muito, ele percebeu que ele não tinha aprendido a viver até então. Então aprenda a viver. E ele vai dizer que o resumo da vida é essa, é servir ao Senhor, que nós possamos servir ao Senhor e assim remir o nosso tempo, que é o que Efésios 5 diz. A gente precisa entender, o tempo pode ser o nosso aliado, porque o tempo que temos aqui é um tempo pequeno demais, comparado à eternidade que passaremos ao lado do nosso Senhor. Já compreendemos a questão da salvação. Isso nos traz segurança. Segurança para entender que sim, o tempo ele é bênção. Inclusive, outra coisa que eu penso muito quando eu lembro do tempo é um comercial da Ortobon, que eu vi logo quando eu casei. Quando eu comprei, Denise e eu compramos o nosso primeiro colchão, aí vinha o slogan da Ortobon dizendo assim, 1/3 da sua vida você passa sobre ele. E é exatamente isso. 1/3 da nossa vida, 8 horas de um dia, nós dormimos. Se tenho 30 anos, eu passei, no mínimo, 10 anos da minha vida dormindo. Tem gente que um pouquinho menos, tem outras pessoas um pouco mais. Por isso a gente precisa aprender a remir o nosso tempo. Será que... E essa pergunta aqui é para você anotar. Anote aí no seu caderninho. Quais são as formas que estamos perdendo o tempo? Que a gente deixe de perder tempo e possamos servir ao Senhor a cada momento. Anunciar o Evangelho a todo tempo é o que a palavra do Senhor diz. O terceiro T da aula de hoje é o T do tesouro. E aí a gente vai olhar o texto de Deuteronômio 8:18 que diz: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirir riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou com os teus pais. Como se ver nesse dia? A ideia do tesouro, sim, são os recursos materiais, são os bens. Recursos. Hoje em dia, nós, quando pensamos em bem, a gente logo tenta transformar isso numa linguagem, numa maneira que nós vamos medir financeiramente. Foi assim que nasceu o dinheiro. Hoje, o dinheiro ele move muita coisa na nossa sociedade. Mas a ideia era, há muitos anos atrás, ainda existem algumas sociedades que funcionam assim, as pessoas trocavam, elas faziam escambo,
Eu produzo... eu crio cachorros. E você gostaria de ter um cachorro meu, só que você não faz cachorro. Sei lá, você produz leite. Quantos leites, quantos litros de leite poderiam comprar um cachorro que eu tenho preparado, que eu tenho cuidado aqui? Seria difícil você medir isso. Então, o nosso sistema financeiro ele se tornou muito complexo quando ele transformou isso em dinheiro. Aí eu consigo dizer, não, esse cachorro custa R$250. O litro do teu leite custa R$5. Logo, eu consigo determinar a quantidade de leite, mas eu não quero receber em leite, porque não adianta eu ter um monte de leite estocado. Você vende o seu leite, pega o dinheiro e você compra de mim. Então, nós vivemos numa sociedade em que as coisas utilizam o dinheiro. O dinheiro ele pode ser um recurso que o Senhor nos dá, uma bênção. Inclusive, quando pensamos em dinheiro, hoje em dia nós estamos tendo uma revolução tecnológica. Dá para fazer trocas de dinheiro com mensagens pelo celular, com aplicativos. Está muito fácil. Então, o dinheiro, esse recurso para medir, ele se torna hoje digital. Então, podemos utilizar tudo isso para a glória de Deus, entendendo que, inclusive, o dinheiro que recebemos, que todo mês cai lá na nossa conta, ele não é nosso, ele é do Senhor. Ou nós podemos usar esse dinheiro para desonrar o nome do Senhor. E ele até pode nos afastar de Deus. Sobre a mordomia do dinheiro, a gente precisa entender duas coisas muito claras. A primeira é como ganhar o dinheiro. A primeira pergunta que você tem que fazer, que muita gente se faz, eu quero ganhar dinheiro, como eu faço para ganhar dinheiro? Muita gente está perguntando isso no Google hoje em dia. Muita gente está querendo saber como ganhar o seu primeiro milhão, mas o que a Bíblia nos orienta é que nós precisamos fazer isso com honestidade. Infelizmente, a gente ouve falar por vários casos de corrupção que acontecem no nosso país. Quanto nós temos orado para essa realidade mudar? Mas se os servos de Deus, inclusive que o Senhor levantar para política, para qualquer outra área de vida, que possam ganhar dinheiro de maneira honesta, que tenham um compromisso com a verdade, não um compromisso com algo que, não, todo mundo faz assim, a lei até me ampara, mas é imoral, eu não quero ter parte com isso. Eu não quero ter parte porque é o meu Senhor que tem visto isso, é o meu Senhor que eu posso glorificar ou não. Senão, esse dinheiro, ele começa a ser o meu Senhor. Lá em 1 Timóteo 6,10 vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos problemas que estão ao nosso redor está relacionado à ganância pelo dinheiro. A gente não passa mais a ter dinheiro para nos trazer o sustento. O dinheiro não passa a ser um bem que vai nos dar oportunidade de continuar vivendo, não. A gente passa a viver para ganhar mais dinheiro e nunca o dinheiro será suficiente. E nunca o dinheiro vai ter um limite. Sempre eu vou querer ganhar mais, sempre eu vou querer subir mais. E aí eu vejo pessoas que crescem da noite para o dia, pessoas que ganham rios de dinheiro. Eu assisto filmes que falam sobre isso. Eu vou ver, quem sabe, líderes que vão dizer, livros eu vou começar a consumir, que alguém está ganhando muito dinheiro com esses livros. Mas aí eu vou acabar acreditando que eu preciso me tornar rico também. Meu irmão, isso é uma grande cilada, isso é um grande abismo. A Bíblia já fala sobre isso. Inclusive, a maneira como a gente busca o dinheiro, a palavra de Deus vai dizer que isso pode se tornar um Deus para a gente. Ele chama de Deus de Mamon. O dinheiro, eu preciso saber ganhá-lo, mas eu preciso também saber gastar o dinheiro. E aí alguns pontos aqui. Eu preciso gastar o dinheiro com prudência. Sim, tenhamos prudência ao gastar dinheiro. Mesmo
Graças ao Senhor você tendo conquistado, então gaste com prudência, meu irmão, com cuidado. Gastar com responsabilidade é uma palavra importante, porque é um recurso que eu tenho que lembrar que não é meu, é do Senhor. Gastar com controle e ter economia. Muito crente passa por dificuldade, porque gasta mais do que ganha. Porque gasta mais com o coração. E não deveria ser assim. Os servos do Senhor, nós, e eu me incluo nisso, nós já deveríamos estar ensinando para a nossa sociedade como nos relacionar com o dinheiro. Não nos deixar levar por qualquer encanto, por qualquer emoção, por qualquer promoção. Não. Olha o que diz aqui em Isaías 55:2. Por que gastais o dinheiro daquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom. E a vossa alma se deleite com a gordura. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que é muito consumista. Há um apelo muito grande para ter cada vez mais, para comprar ainda mais. Sempre há novos aparelhos, sempre há novos recursos que chegam até nós. E se a gente se deixar levar por isso, a gente vai comprar e comprar e comprar. Ah, mas eu não tenho. Não, tudo bem, mas você tem um crédito. Olha, acabou de aparecer um crédito aqui para você e eu vou me enrolando. Não, mas eu pago. Pago, pastor, tudo bem. Só que a Bíblia ela me ensina um pouquinho diferente sobre isso. Tanto é, nós começamos o Evangelho aqui na região, e eu já falei sobre isso na primeira aula, com missionários que vieram até nós. E como esses missionários eram sustentados? Por irmãos de outros países que separavam parte do seu recurso para abençoar esses missionários. Irmão, isso é bênção. E gostamos de receber essas bênçãos. Mas se eu gosto de receber, eu preciso também gastar. Eu preciso também contribuir. Muitos servos de Deus, né? Hoje o Brasil é visto como um país que tem um potencial missionário muito grande. Mas por que o nosso país não tem crescido nessa área missionária com toda a expectativa que há sobre eles? Porque ainda a igreja brasileira investe muito pouco em missões. A igreja brasileira ainda contribui muito pouco. E um dos motivos aqui é porque é desorganizada financeiramente. Na nossa aula, a gente vai ter oportunidade de simular um orçamento. É só uma pitada, algo muito simples. Mas eu espero, irmãos, que nós possamos nos ajudar nessa realidade. Inclusive, nessa questão de como contribuímos, a gente precisa entender que a maneira como nós gastamos, ela repercute a maneira como nós contribuímos à obra do Senhor. As igrejas, e uma igreja séria, ela se mantém com dízimos e ofertas, irmãos. É o que a Bíblia fala para a gente. Já teve pessoas que já chegaram comigo, diante da realidade da Memorial, pastor, vamos fazer mais eventos, vamos levantar mais recurso, vamos vender mais coisas. Não está, se for o caso, para algo específico a gente pode até fazer, mas não deve ser assim. A gente não deve concentrar nossas energias, nossos recursos somente para ganhar mais dinheiro. Nós não somos uma empresa. A gente sobrevive, como a Bíblia diz, com dízimos e com ofertas. E isso está ligado a cada um de nós. Preciso entender que a contribuição ela é uma dádiva. Ela é uma oportunidade única que temos de participar da obra do Senhor. O nosso Senhor não precisa do dinheiro que chega até nós, dos recursos financeiros, dos bens materiais. Mas entendemos que existe um valor monetário nas coisas que compramos, que consumimos, que produzimos. Então, essa dádiva pode nos ajudar. Essa dádiva, ela pode contribuir com esse avanço. E a maneira principal, né, quando você participar de uma assembleia na nossa igreja, observe a maneira como lidamos com os dízimos, com as entradas financeiras. A vantagem das igrejas batistas, uma das vantagens, é que somos muito transparentes na questão financeira. Pastor, por exemplo, não pega em dinheiro na igreja. Tem uma comissão, tem irmãos que cuidam dessa área. E nós prestamos os relatórios para a igreja. E nós calculamos aquilo que vamos gastar durante o ano, de acordo com a entrada de dízimos da média dos 12 meses anteriores. É assim que realizamos isso. Então, nós nos baseamos na entrada de dízimo, da maneira como eu tenho dizimado.
Ah, o que é dízimo, pastor? De maneira bem clara, é a 10ª parte daquilo que o Senhor tem me dado. Só que a gente às vezes acha assim, porque eu vou dar dízimo. Não é o correto, eu devolvo o dízimo, porque é do Senhor. Mas é além disso. Quando eu devolvo o dízimo, eu entendo que não é 10% que é dele, é 100% que é dele. E a maneira de eu participar disso é com os 10%, é com o dízimo. Então é o privilégio poder cultuar a Deus. E eu digo mais, o crente de verdade, ele dizima na sua igreja local, mas também separa parte dos seus recursos para ofertar. Na igreja local, ofertar em outros, para missões, ofertar para pessoas que estão necessitadas. E nós precisamos nos organizar para isso. Quando eu contribuo, eu agradeço pelas bênçãos que o Senhor me deu. É uma maneira de agradecer, é um privilégio, é um culto, é adoração. A contribuição, ela é um ato de fé. Nesse ato, eu não estou confiando somente em mim, não. Estou confiando nas promessas divinas. Porque você aí está me ouvindo e fala, poxa, pastor, mas a minha situação está muito difícil. Sim, é real. Para todos nós. Vivemos sempre em crise. Desde que eu nasci, o Brasil está em crise. E são crises diferentes que nós vivemos. Então, meu irmão, não espere você ganhar muito dinheiro. Não espere você ter algo a mais. Não espere você... na hora que sobrar, aí eu vou contribuir. É organização. É primícia. Tem que vir em primeiro. E isso expressa como está o nosso coração diante do Pai. E a palavra de Deus, ela inclusive, há promessas sobre isso. Tem um texto lá de Malaquias 3, que muita gente utiliza ele para dizer, porque eu tenho que contribuir, porque quando não contribuo eu roubo ao Senhor. E aí deixe-me esclarecer. Lá em Malaquias 3,10, quando fala sobre quem está roubando ao Senhor, são os sacerdotes. Porque eles estavam separando, pegando o que era recurso para o Senhor, estavam comendo, estavam utilizando para eles mesmos, não para a obra do Senhor. Somente para engordar ainda mais, somente para ter ainda mais, para ostentar ainda mais. Mas nós não podemos fazer isso. Mas esse mesmo texto vai dizer que todos precisam contribuir e fazer provas do Senhor, ou seja, confiar nele. Não vai faltar. E eu posso falar para você, olha, eu já tive momentos na minha vida, no início da minha... até na minha caminhada, no início da minha caminhada teológica, que eu compreendi de maneira errônea esse texto. E eu passei a deixar a contribuição em segundo plano. Mas quando eu compreendi o que a Bíblia realmente fala sobre isso, que eu preciso contribuir, Deus não tem deixado nada faltar, irmão. E de fato, eu tenho vivido as promessas que o Senhor Deus tem falado para a gente. A contribuição, seja com dízimos ou ofertas, ela é uma expressão de generosidade. E lá em 2 Coríntios 9, do 5 a 8, vai dizer que é a maneira de contribuir com o avanço do reino de Deus no mundo. Eu vou deixar aqui 2 textos bíblicos e algumas perguntas para a gente concluir a aula de hoje. 2 Coríntios 9, 5 e 8 diz: portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Em 1 Coríntios 16, 2 diz: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se faça as coletas quando eu chegar. E esses textos aqui, eu não vou explicar agora, eu vou olhar ele na nossa aula, e aí a gente precisa responder assim, sobre contribuição. Quanto eu devo dar? De acordo com os textos. Volte lá no texto. Quem deve dar? Como nós devemos dar? E quanto nós devemos dar? Então, anote essas suas respostas aí. E na nossa
na nossa aula presencial a gente vai poder tratar um pouquinho desses assuntos. Obrigado por sua paciência, por sua dedicação e pelo seu empenho por estar participando dessa aula. Que Deus abençoe, meus irmãos.